E eu quero deixar bem claro, citando as palavras do nosso mestre Jesus, porque ele é bem preciso nisso. Jesus fala assim que veio para a terra, presta atenção no que eu vou te falar, ó. Se você está trabalhando, dá uma paradinha e se liga. Jesus fala assim, ó, que veio para dar vida e vida em abundância. Jesus fala assim em outrora que quem crê nele vai receber a vida verdadeira. Jesus fala sobre esse outro reino, o lugar espiritual, a vida eterna, como a vida verdadeira. E hoje eu quero salientar, falar sobre isso aqui com vocês, para vocês entenderem que essa vida que nós temos aqui é somente uma passagem para a verdadeira vida. Olha, Jesus fala que após a nossa morte, aí sim nós vamos entrar na verdadeira vida, que o mesmo chama de vida eterna. E hoje eu quero deixar isso claro para vocês. Então, o meu objetivo aqui nessa terra, nessa vida, não seria uma preparação para mim ir para essa outra vida? Esse aqui não deveria ser meu objetivo principal? Sim, sim. Ó, o que o Mike falou aqui é muito importante, galera. A Bíblia nos traz, por meio dos apóstolos de Jesus, as epístolas de Pedro e algumas outras informações, que o que a gente faz nessa vida é um preparatório para a entrada nessa outra vida, que é a vida verdadeira. Olha, Jesus fala que a vida eterna é a vida verdadeira, entendeu? Ele chama a vida eterna de vida verdadeira. Pô, Júnior, mas isso aqui que a gente está vivendo é uma mentira? Não, mas isso aqui não chega nem perto de ser uma vida de verdade. E hoje nós vamos falar sobre isso aqui, sabe? Eu quero falar para vocês, quero ilustrar, porque Jesus falava assim, ó. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 44, Jesus falava assim, ó. O reino de Deus é como um homem que está à procura de um campo. Ele encontra um campo para comprar, uma fazenda. Aí, de repente, nessa fazenda, ele encontra um tesouro que estava escondido. O cara transborda de alegria. O cara sai cuspindo arco-íris de felicidade, pulando, saltitando de felicidade, transbordando de alegria. E o que esse cara faz? Pega tudo que ele tem, vende para comprar aquele terreno. Jesus gostava de fazer essas parábolas. Ele falava assim, ó, o reino de meu Pai, a vida eterna, após a morte do corpo físico de vocês, se vocês estiverem firmes em mim, o reino do meu Pai é como um homem que está à procura de um campo. E quando ele encontra, ele acha um tesouro escondido. Então o cara cheio de felicidade vai lá, vende tudo que ele tem, casa, carro, tudo de propriedade que ele tem, só para comprar aquele campo, porque ele encontrou um tesouro escondido. Imagina o tamanho felicidade. Você está comprando uma fazenda, vou comprar uma fazenda para poder plantar soja. Tá na moda agora, a galera tá ganhando dinheiro com agricultura, plantando soja. Vou comprar uma fazendinha para começar pequeno, vou comprar um terreninho. Aí de repente o cara compra esse terreno, chega lá e tem um tesouro escondido. O cara descobre que tem diamante naquele terreno ali. Ele falou, eu ia plantar, agora eu vou garimpar. O cara sai pulando de felicidade. Então Jesus tinha essa didática. Ele gostava de falar, o reino de Deus é como esse cara. O cara vai comprar um terreno, um campo, chega lá, tem um tesouro lá para ele. O cara sai transbordando de felicidade. Mais para frente, Jesus fala assim, o reino de Deus é como um negociante de pérolas valiosas. Imagina um colecionador, um cara que é negociante, comprador de pérolas preciosas. Quando esse cara encontra uma pérola de grande valor, Jesus fala assim que ele transborda de alegria. É tudo que ele sempre quis encontrar. O que ele faz? Vai lá, vende tudo que ele tem só para possuir, para obter aquela pérola. Então Jesus tinha isso, galera. Jesus gostava de comparar as coisas espirituais, o reino do seu Pai, com as coisas que são materiais, palpáveis para nós hoje aqui. Ele falava, o reino de Deus é como uma pessoa que comprou um campo e de repente ela vai lá e acha um tesouro escondido. Sabe, as pessoas às vezes, Mike, coloca muito a felicidade, a alegria, as expectativas, até mesmo a fé, nas coisas dessa terra. As pessoas pensam, palpáveis, né? Sim. As pessoas pensam que a realização, uma satisfação verdadeira, a felicidade, ela está, por exemplo, numa realização de um sonho. Nossa, o meu sonho, cara, é ter um carro rebaixado com as rodonas, cheio de som. Quando eu conseguir isso, eu vou estar feliz. Depois de conseguir realizar esse objetivo, esse sonho, passa 6 meses, 1 ano, o cara fala, tá sem graça a vida. Aí a pessoa começa a estabelecer novas metas. Minha meta, quando eu comprar a minha casa, eu vou ser feliz. Aí o cara compra a casa, passa um prazo, fala, cara, mano, eu preciso melhorar. É só liga momentânea, né? É uma felicidade.
E assim, e se a gente for analisar a nossa cultura brasileira, vamos dizer assim, a gente tem uma questão do materialismo, vamos dizer assim. A gente tem essa questão de eu preciso ter para me poder ser feliz, eu preciso conquistar para me poder ser feliz. E o marketing é muito grande quanto a isso. O nosso marketing é especialista em fazer as pessoas entenderem que ela tem um problema e ela precisa resolver aquele problema. Como assim? Eu não tenho carro. Eu não tenho esse carro. Eu não tenho esse carro melhor. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então, para mim ser feliz, eu preciso ter aquilo. Mas é algo momentâneo. É algo dessa vida. Eu tô com medo dessa cadeira aí, pra ser sincero. O Mike 20 cacetado aqui hoje. Aí não, Mike. Então, assim, a gente vê que é uma busca de uma felicidade momentânea e assim, e se a gente querer, é um objetivo vazio, né, Júlio? Porque igual você mostrou aí nas escrituras agora, o nosso objetivo, então, não é nessa vida. O nosso objetivo principal não deve estar nessa vida. Não estou falando que é errado eu trabalhar, eu querer ter as coisas melhores. Não é errado. Mas esse não é o nosso objetivo principal. Boa. A gente tem que lembrar que a gente tem uma pós-vida, vamos dizer assim, um reino, como você mencionou muito bem. Tem um reino dos céus, o reino de Deus, onde tudo será maravilhoso, igual você mencionou muito bem, não haverá dor, não haverá aflição. Então, é um reino maravilhoso. Não haverá pressão de que você tem que ser, de que você tem que ter, você tá me entendendo? Exatamente. O Mike colocou muito bem, porque às vezes a sociedade, o marketing, a mídia, estabelece alguns padrões pra gente seguir. Sabe? Não, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. E as pessoas acabam colocando as suas expectativas e a sua felicidade achando que é na realização daquilo. Aí quando ela consegue aquele tal objetivo, ela fala, cara, agora eu tenho que estabelecer novas metas. Comprei um carro hoje. Alguns amigos meus falam assim, cara, eu tô com Gol, eu vou comprar um Jetta agora. O meu carro vai ser o Jetta. Cara, contenta-se. Se contenta com o que você tem hoje. Você tá me entendendo? Uhum. As pessoas, elas colocam felicidade nas coisas materiais, nas coisas que são palpáveis. E Jesus fala que a verdadeira felicidade, ela vem por meio do reino de Deus. Jesus fala que a vida eterna é o melhor presente que a gente pode receber. E eu quero deixar isso bem claro na sua mente hoje. O melhor presente que um ser humano pode receber é vida eterna. E ela vem por meio de Jesus Cristo. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Junão. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Lembra? Jesus fala isso é a única forma de chegar até Deus, até esse reino maravilhoso, onde não existe dor, sofrimento, fome, sede, pressão, sofrimento. Esse lugar é Jesus que nos leva para lá. E Jesus sabia que o coração das pessoas estava enraizado nas coisas dessa terra. Falava assim, o povo daquela época de Jesus, por exemplo, gostava de achar pedras preciosas. O povo gostava disso, né? Vamos garimpar, vamos achar pedra preciosa, porque nós temos que ganhar muito dinheiro, fazer um palácio de ouro. A galera tinha isso, tinha essa ostentação, né? E eles tinham o coração nessas coisas. E Jesus chegava e falava assim, o reino de Deus é como um homem que acha um tesouro escondido. Se Jesus estivesse hoje aqui no nosso templo, ele ia falar assim, Júnior, você gosta de moto grande, você gosta de uma Hornet? O reino de Deus é que nem 100 Hornet dessa aí, pra você andar cada dia numa diferente. Aí sim, hein? Entendeu? Jesus sabe onde está o nosso coração. Jesus sabe onde está a nossa vontade, pautada no quê? Entendeu? Talvez, cara, a sua vontade está presa em passar na faculdade. Você pensa que a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é quando você entrar na faculdade. Mas é aí que você se engana. Não estou falando que a faculdade não é algo legal. É uma coisa boa para sua vida, vai agregar demais. Mas a verdadeira felicidade, a felicidade permanente, aquilo que vai te satisfazer, trazer uma realização para o resto da sua vida, é estar na presença de Deus. É receber o amor de Deus. Experiência própria, galera. Nada nessa vida me satisfez mais, nada nessa vida me realizou mais do que estar na presença de Deus, do que conhecer o amor de Deus. Eu achava que ser amado pela minha namorada, pelos meus pais, é a melhor coisa que eu poderia receber. Estar na presença dos meus familiares, isso é bom, você tem que estar, isso é mandamento de Deus. Mas a melhor coisa que eu já senti na minha vida, a melhor sensação, a melhor coisa, o melhor sentimento, foi estar na presença de Deus, foi sentir o amor grandioso de Deus. É saber que o meu Criador, ele não é um mero Criador, mas ele se tornou meu Pai por meio de Jesus Cristo, e que ele me ama de tal maneira, a ponto de dar seu filho para morrer numa cruz,
para que eu recebesse perdão dos meus pecados. Não, entrando nessa agora, Boa. lá em 1 Timóteo 2,4, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, que Deus, ele deseja que todos os homens sejam salvos e compreendam esta verdade. Então, peraí. Então, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus, ele espera que todos cheguem a esse reino dos céus, né? Esse reino de Deus. Ele espera que todos. Agora eu te lanço outra. Pergunta. Show, então. Michael hoje tá a ser besta, mano. Agora mesmo. Existe um plano de Deus para que isso aconteça? Deus, ele planejou algo para que todos os homens sejam salvos? Boa, mano. Boa colocação, boa pergunta. Existe um plano. Galera, semana passada nós falamos que existe a lei de Deus. Talvez você só conheça a lei do Brasil, a Constituição brasileira. Existe lá regras que você tem que cumprir para não poder ir para cadeia, para não ter uma condenação, certo? Tem a Constituição chinesa, a Constituição norte-americana e de vários países, mas existe uma Constituição, uma lei de Deus. Que, como a gente mencionou semana passada, não existiu nenhum caboclo, nenhum ser humano que foi capaz de cumprir a lei de Deus. Não existiu ninguém, tio Maico, ninguém que foi capaz de viver conforme a justiça de Deus, a não ser um certo rapaz chamado Jesus. A Bíblia nos conta que esse cara foi o único que foi capaz de cumprir a lei de Deus, de viver conforme a justiça de Deus. E por esse motivo, ele é chamado de o nosso Salvador. Entendeu agora? Jesus, o Filho de Deus, se tornou nosso Salvador por intermédio disso. Então, temos um problema, tio Maio. Temos um entrave aqui hoje nesse podcast. Se ninguém foi capaz de cumprir a lei de Deus, ninguém foi capaz de agradar. Exato. Ninguém atendeu as expectativas de Deus. E a palavra salvação, que o nosso amigo Michael mencionou, é a entrada para esse reino. É o seu ingresso no reino dos céus, no reino onde Deus habita. Boa. Entendeu? A salvação. Por que a gente se chama salvação? Porque, como a gente acabou de mencionar, Jesus foi lá e viveu conforme a justiça de Deus. Cumpriu todas as leis, o mandamento de Deus. E falou assim, ó, todo aquele que está unido agora comigo, cumpre junto comigo toda a ordenança, toda a lei de Deus. Então, temos uma esperança, temos uma luz no final do túnel para você que nos assiste e para você que nos ouve. Eu não fui capaz, cara, de viver conforme a justiça de Deus, mas Jesus foi. Romanos capítulo 8, versículo 1 fala uma coisa que eu acho espetacular. Você assiste esse podcast ou assiste na rádio, eu vou te perguntar. Se liga. O apóstolo Paulo escreve o seguinte, Romanos 8, versículo 1. Ele fala assim, ó. Para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus, já não existe mais nenhuma condenação. Boa. E você lembra daquele texto que a gente falou hoje, mais cedo, Mike? Efésios capítulo 2? Sim. Cara, antes da gente partir para o Mike partir da leitura desse negócio, se tem uma coisa que eu sou muito grato a Deus, mais do que todas as coisas, mais do que ter uma casa para morar, mais do que ter uma saúde, é ter a minha salvação. É ter a segurança para onde eu vou após a morte. Talvez você que nos assiste aí, você que me assiste aí, não tem essa segurança, sabe assim, caraca, mano, quando eu morrer, será para onde eu vou, hein? Será que eu tenho agradado a Deus? Sabe? Porque o senso comum pensa que quem vai para o céu, para o reino de Deus, é só quem não mata e quem não rouba, mas esquece que tem uma vasta gama de outros mandamentos, entendeu? Que nós não fomos capazes de cumprir. Por exemplo, mentir é pecado. E quando eu era criança, rapaz, bati minha cota quando eu era menininho, jogando bola, chegava tarde, falava meu pai que eu tava num lugar e tava no outro. Em relação a esse pai, quero te mandar um abraço também, mãe, eu quero te mandar um abraço, viu? Um abraço, senhor Deus abençoe vocês. Dona Silvia. É, isso aí, Dona Silvia, tava ouvindo também. Vamos lá, galera. Eu não fui capaz de viver conforme a justiça de Deus, mas alguém fez a tarefa de casa, alguém fez isso por mim, e esse foi Jesus. Júnior, você falou para mim que tem certeza de que vai ser salvo, de ter certeza que vai entrar no reino de Deus. Quero deixar bem claro, antes do Michael ler, que existe um julgamento. A Bíblia se refere a esse dia como o grande dia do Senhor, onde Deus vai julgar todas as pessoas que já existiram, todas. E Jesus fala que será conforme o que elas têm feito, conforme a sua prática aqui na terra. Jesus julgará cada um de nós conforme as nossas ações. E a Bíblia nos traz esse dia, chama ele de
como o dia do Senhor. Júnior, você nem foi julgado ainda e você está me falando que você tem certeza de que você vai ser aprovado e vai entrar nesse reino de Deus? Por quê? Como que você pode me falar isso? Como que você pode afirmar? Você nem foi julgado ainda. Pô, podia ter te perguntado essa. Pergunta aí, Mike. Pergunta aí, cara. Como é que você tem certeza da sua salvação, Júnior? Você nem foi julgado ainda? Como é que eu sei disso? Como você sabe disso? A importância de ler a Bíblia, meus amigos. Leia, Júnior. Efésios 2, versículo 8. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ô, louco. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso é Cara, maravilhoso. será que isso aqui demais. tem a ver com aquela pergunta que eu te fiz? Projeto, Plano, Deus tem um plano para salvação, para nossa salvação, para a salvação do homem. Está relacionado a isso aqui? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Isso, cara. Caraca, hein, mano? Quer falar a respeito disso, meu amigo? Cara, então assim, se Deus ele espera que todos os homens sejam salvos, ele meramente, então assim, eu entendo, lendo essa parte da escritura, que ele meramente, ele não apenas ele deseja, mas aqui a gente vê uma preparação de um plano. É uma preparação para que todos os homens sejam salvos. Uhum. E pelo aquilo que você falou agora, e lendo a palavra, eu posso entender que esse plano é Jesus Cristo. Boa. É Jesus Cristo. Então, para a gente ilustrar melhor isso, a gente pode ir até lá em João 3,16. Boa. Certo? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uhum. Cara, é um projeto, é um plano perfeito. Cara, isso é maravilhoso. Olha, Jesus fez a nossa tarefa de casa. Existiam algumas ordens que nós deveríamos cumprir para estabelecer uma vida melhor na Terra, uma vida mais harmônica. E nós não fomos. Nós deixamos levar pelo egoísmo, pelo orgulho e pelo pecado. E hoje, galera, na primeira parte do nosso podcast, eu quero bater nessa tecla. Quantos minutos faltam, Timóteo? Mais um tempo? Mais uns 3, 4 minutos aí. 3, 4 minutos? Para a gente finalizar a primeira parte. Galera, antes de nós finalizarmos a primeira parte, eu quero deixar uma coisa bem clara no seu coração. Grava o que eu vou te falar agora. O pecado, ele é a fonte primária, a raiz de todo mal que existe. Eu costumo falar para a galera, para as pessoas que eu conheço, que o pecado é a pior doença que existe. Júnior, por quê? Porque essa doença chamada pecado, ela te faz, por exemplo, tirar a vida de outra pessoa. Ela te faz enganar, ela te faz trair, ela te faz mentir. Todos os tipos de atrocidades que você acompanha nos telejornais, nas suas redes sociais, as notícias que chegam no seu WhatsApp, mãe matando filho carbonizado, sequestros, todas as coisas ruins, as atrocidades que a gente acompanha, tem uma raiz, tem uma fonte primária que se chama pecado. O problema de todo o mal que existe, de todas as coisas tristes que existem, se chama pecado. E eu gosto de taxar o pecado como uma doença, sabe? Da mesma forma que a pessoa pega um câncer e aquela doença vai destruindo ela de dentro para fora, o pecado é bem parecido. O pecado, ele te traz amargura. O pecado, ele te traz ressentimento, rancor, o desejo de vingança. Sabe? Não, eu posso dizer que o pecado, ele me afasta dessa vida eterna? Galera, a Bíblia nos fala que pecado, o salário do pecado é a morte. Pô, Júnior, mas então, por isso que todo mundo morre? Sim. As pessoas morrem por causa do pecado. Mas a Bíblia fala, quando ela fala de morte, não está falando somente a morte do seu corpo físico, mas a morte também da sua alma, do seu espírito, que é perecer no inferno. Entendeu? Que é para lá onde todas as pessoas que se entregam ao pecado e se entregam à fonte do mal vão. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que lutar contra isso. E nós não lutamos contra isso pelo nosso próprio esforço. Acabamos de falar aqui que nós somos incapazes de fazer a vontade de Deus, de viver conforme a justiça de Deus, ou seja, transgredimos, pecamos. Então, meu amigo, hoje eu quero te dar uma boa notícia. A doença do Covid tem vacina para ela, não tem, Timar? Tem vacina. Qual que você tomou vacina, Timar, pro Covid? Pfizer. Acho que é Pfizer, tem mesmo. AstraZeneca, tem por aí vai. Tem outras, tem várias, já tem Tomei várias. a primeira dose essa semana. Mas para a doença chamada pecado, só existe uma vacina. E o nome dela é Jesus Cristo.
Só existe uma vacina, que é Jesus Cristo. Sabe, existia um homem chamado João Batista. E esse homem foi eleito por Deus para ser a pessoa que iria anunciar, falar a respeito do Messias, do Salvador da humanidade. E eu gosto muito do que o João Batista fala a respeito de Jesus. João Batista veio para essa terra, nasceu, foi criança, adolescente, se tornou adulto, começou a falar, ó, tá vindo um cara aí que vai salvar a humanidade. Tá vindo um cara aí que vai fazer a vontade de Deus. E se a gente permanecer nele, a gente vai ser salvo. Plano de salvação. E João Batista fala uma coisa de Jesus que eu acho espetacular. João Batista passou a vida inteira falando de Jesus. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Quando ele viu Jesus com seus olhos, ele falou assim, ó. Eu imagino a felicidade dele, cara. Chega a ficar até emocionado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falou isso a respeito de Jesus. Eis aí o Cordeiro, eis aí o homem, eis aí o ser que tira o pecado do mundo. Galera, Jesus é a nossa vacina. Se existe uma coisa, cara, estruturada na nossa natureza humana, que nos faz ser maus, que nos faz tirar a vida das pessoas, que nos faz mentir, enganar, e todas as atrocidades que a gente acompanha aí no mundo afora, existe alguém que é capaz de tirar isso de nós. E esse é Jesus. A Bíblia fala que o sangue de Jesus, Michael, tem poder para perdoar os nossos pecados, perceba. Pelo nome de Jesus nós somos perdoados dos nossos pecados, e que para mim é maravilhoso. Jesus tem autoridade para remover de nós os nossos pecados. Então, se o salário do pecado é a morte, Jesus veio para dar vida. Jesus é a vida. Por isso que ele fala, eu venho para dar vida verdadeira para vocês. Eu sou o alimento eterno, eu sou o pão da vida eterna. Galera, Jesus é a nossa vacina, é o cara que nos purifica, nos liberta dessa iniquidade, dessa coisa chamada pecado. Sabe, o reino de Deus é um lugar onde não existe pecado. Mas ainda nessa terra, nós podemos experimentar desse reino, sabia disso? Certa vez um homem perguntou para Jesus, Senhor, como que é o reino de Deus? Quando que isso vai vir? Jesus fala assim, o reino de Deus já está aqui, cara. O reino de Deus não é algo com aparência visível, vocês não vão ver com os olhos nessa vida. O reino de Deus está dentro de vocês. Aleluia. Amém. Cara, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós e nos torna semelhantes a Ele. O propósito de Jesus ter morrido na cruz é perdoar os nossos pecados. E o propósito dele enviar o seu Espírito, que é o Espírito Santo, é nos tornar semelhantes a Deus. Graças a Deus, nós temos o Espírito Santo, mãe. Porque esse Espírito, cara, nos ensina o porquê que eu tenho que parar de fazer maldade. O porquê que eu tenho que parar de ser egoísta, compartilhar aquilo que eu tenho. O Espírito Santo me ensina, cara, a estender a mão para o meu próximo. O Espírito Santo me ensina a amar as pessoas. O Espírito Santo me ensina, cara, a abandonar o pecado. Você está me entendendo? Show. Então, cara, para essa nossa primeira parte, entenda. Existe uma vacina contra o pecado, contra essa doença, cara, horrível, que é a pior de todas para mim, que é o pecado. E ela se chama Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós somos perdoados. E os pecados são removidos de nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus por essa primeira parte, não? Top demais. Você que está aí nos ouvindo pela rádio, pela Top FM 87,9, pode nos seguir também aí pelo Instagram, @Oficina de Heróis _. Você que está nos ouvindo aí, nos seguindo pelo Instagram, compartilha aí, manda seu joinha, tal. E agora a gente pausa, uma pequena pausa agora para a gente começar a segunda parte. Fica aí ligado, fica aí esperto, porque tá bom demais o assunto. Você pode sim, você pode mandar pergunta no Instagram, enfim. E agora a gente vai fazer uma pequena pausa e já a gente volta. Fica aí. É nóis, galera. Escuta aí uma música abençoada aí pra gente continuar. É isso aí, mano. Em nome de Jesus, muita gente vai ser abençoada. Montes ao meu redor,
Agora eu tô beijando na boca aqui. Pra física. Mas quando a gente vai faltando os 3 minutos, 5 minutos pra gravar, já pode rolar. Daí a gente tem que orar. Quando tiver faltando 3 minutos, vamos fazer oração. Essa música também encaixou bem. Essa música encaixou bem. E nos chama pra... O caminho de volta para ele, Júnior. Jesus Cristo. Boa. Boa, né? Amém, glória a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos lá para a nossa segunda parte, né, do nosso podcast. Então, aqui na primeira parte, hoje a gente está falando um pouco sobre salvação, sobre o reino de Deus. Vimos, então, assim, que para mim, nós temos, então, um reino, né, um reino após essa vida, então, que nós temos que almejar, tem que ser o nosso objetivo nessa terra, nós alcançarmos a salvação, nós alcançarmos o reino de Deus. É isso aí. Vimos que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, e ele meramente não apenas desejou isso, mas traçou um plano, né? Um plano precioso que a gente vê lá em João 3,16, que é através de Jesus Cristo nós chegamos então à salvação. Então, assim, requisitos. Então, crer em Jesus Cristo para que nós possamos ser salvos. Júnior, vamos lá, vamos continuar então. Sigamos. Eu tenho que abrir essa segunda parte, então tem que mandar alguma, né? Ué. Tem que mandar a parte aqui e tal. Ó, Júnior, seguinte, vou voltar lá em Efésios 2 novamente. Diga. Cara, quando eu li aquela passagem, teve algo aqui que me chamou a atenção. Vou repetir novamente aqui, ó, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Mas o que seriam essas obras, então? Ué? Agora eu te devolvo a pergunta. Que obras são essas, Pô, agora você me pegou. Eu que te fazer a pergunta agora. João, é o seguinte, cara, eu sou bonzinho demais, cara. Eu não faço mal a ninguém. Eu tenho uma vida, assim, que eu tenho eu tenho vamos dizer assim, eu não gosto de fazer mal, assim, eu sou uma pessoa... Sou bonzinho, sou de boa, sabe? Sou de boa, faço caridade, até ajudo as pessoas, assim, cara, te falar, isso não me caracteriza, isso não me abre as portas para que eu seja salvo? Olha, olhando para o texto que você acabou de ler, será que é uma pessoa extremamente generosa? Será que é uma pessoa que faz o bem todos os dias? Será que essa pessoa pode herdar o reino de Deus? Será que ela pode? Cara, pelo que eu entendi aqui, cara, não é pelas minhas obras. Galera, Não é o é seguinte, então pelo que eu faço. a gente pode se esforçar para ser bom e a gente deve fazer isso. Eu tenho que me esforçar para ser bom. Até para ter um convívio melhor como cidadão e para representar esse reino de qual eu falo. Até pra gente também representar o caráter de Cristo em nós, Isso, né? tem que se esforçar para isso. Sim. Mas o negócio é o seguinte, galera. A Bíblia fala assim, que as nossas boas obras, as nossas boas ações, as melhores, isso é punk, eu vou te falar agora. As nossas boas ações são como trapos velhos de imundície. Você fala, caraca, mano, mas que isso, cara, eu me esforço pra ser bonzinho, pô. Cara, não existe uma pessoa que pode ser boa, ser amorosa, se compadecer, como Jesus Cristo. A Bíblia nos conta que ele foi a pessoa mais mansa e humilde da terra, que fazia tudo sem querer nada em troca. A gente não pode fazer uma boa ação querendo receber algo em troca. Hoje em dia a gente vê muito isso. As pessoas querem ser vistas praticando boas ações para poder ter uma fama. Nossa, o cara foi lá e deu R$50 pro morador de rua.
A Bíblia fala assim que tudo que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Cara, e é forte, porque assim, Tudo que você faz em secreto, Deus sabe disso, entendeu? Então, não é pelas suas obras que você herda do reino de Deus. A Bíblia fala assim, ó, desde que com Cristo faça uma completa mudança na vida de vocês. Romanos capítulo 12. Deixem que Cristo faça uma completa mudança na mente de vocês. Porque, sabe, o ser humano, por causa da estrutura do pecado na sua natureza, está sempre sendo movido pelo egoísmo, está sempre sendo movido pelo orgulho, sabe? Pela satisfação própria, o individualismo. Mas Jesus vem e fala assim, ó, amem uns aos outros como eu amei vocês, dando a sua vida pelos outros. Entendeu? Jesus nos deixou esses mandamentos. E a única forma de uma pessoa herdar o reino de Deus é se ela crer, acreditar em Jesus Cristo. E mediante essa fé em Jesus Cristo, por sua vez, ela recebe o Espírito Santo. E esse Espírito que a Bíblia nos fala, sendo o Espírito de Deus e o Espírito do próprio Jesus, nos torna semelhantes a Deus. Nos torna iguais a Jesus, parecidos com Jesus. Se Jesus fazia alguma coisa sem querer receber nada em troca, nós vamos ser parecidos com ele. Pensa, cara, que sociedade maravilhosa, que lugar maravilhoso, onde as pessoas ajudam umas às outras, amam umas às outras como a si mesmas, fazem boas ações sem querer receber nada em troca. Esse lugar está sendo preparado para nós. E nós podemos, como já falei na primeira parte, nós podemos trazer esse tipo de sociedade, esse tipo de povo para essa vida ainda, para esse lugar, para aqui, para a Terra. Cara, isso é tão forte, é muito forte isso, porque assim, as pessoas, nós temos uma percepção muito errada, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente, quando uma pessoa parte, né, desse mundo assim, velório e tal, assim, as pessoas às vezes comentam, né? Nossa, mas fulano é tão bonzinho, com certeza ele foi pro céu. Cara, é forte isso, é forte, mas não é meramente pelas nossas obras, né, que a gente tem a certeza da salvação, né? Mediante a nossa fé em Jesus. Mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Isso é muito forte e assim, por isso que é sério também. As pessoas têm que ter essa noção, têm que ter esse conhecimento, né? Por isso que eu vou lá, onde eu li lá, 1 Timóteo 2:4. Desejo de God. Exatamente. Porque Deus, ele fala, ele deseja, mas ele espera que todos entendam essa verdade. Não tem como ser salvo se não entender a verdade. Exato, entenda essa verdade. Então entendam que Jesus Cristo é o caminho. Entendam que Jesus Cristo através de Jesus Cristo nós somos salvos. Então a gente tem que entender a palavra de Deus, tem que entender esse significado, sabe? Olha que maravilhoso. Sabia que eu gosto muito, eu decorei esse versículo também, eu gosto muito dele. E fala assim, ó, que o desejo de Deus, a vontade do nosso Deus. Qual é o seu desejo, você que nos assiste? Talvez seu desejo seja, eu preciso realizar meu sonho, quero entrar na faculdade, quero formar logo, quero comprar minha casa, casar. Como a gente já falou na primeira parte, as pessoas colocam expectativas e pensam que a felicidade está nessas coisas, mas por experiência própria, até mesmo você já deve saber que essa felicidade, essa alegria, ela é momentânea. E a única coisa que me provou até hoje, que me traz uma felicidade permanente, uma alegria constante, é a presença de Deus. É a alegria que só o Espírito Santo pode me dar. Entendeu? Galera, nós falamos sobre isso, que o desejo de Deus é a vontade dele, é que nós o conheçamos, que nós sejamos salvos, que nós conheçamos essa verdade. E hoje nós estamos aqui, Michael, para poder compartilhar essa verdade. Sim. Nosso amigo Lei, não podemos te falar também, cara. Tá aqui. Verdade. Cara, maravilhoso, nosso Nossa brother. super equipe técnica. Técnica aqui, ó. Cara, é super sério. hiper mega aqui, nós faz de um telefone, smartphone, sai um podcast. Exato. Né? Deus abençoe. Galera, seguinte. Eu queria trazer para vocês uma história, uma conversa que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos a respeito disso. Boa. Agora essa parte é importante. Foca aí. Tiagão, Danilo, vocês que estão na oficina, presta atenção. Para você que está aí trabalhando, para você que está nos ouvindo em casa, se liga que isso aqui é pedreira agora. Isso aqui, cara, é fundamental para você poder entrar no reino de Deus. Isso é o critério que Jesus estabelece. Marcão, existe um versículo famoso em Marcos 16, que Jesus fala o que lá? Marcos 16, versículo 15. Vão por todo mundo, prega o evangelho. Todo aquele que crê, não for batizado. Tá. Todo aquele que crê. Quem crê for batizado será salvo. Salvo. Então nós falamos aqui hoje que a entrada para o reino de Deus é também chamada de salvação. Salvação de quê, Júnior? Daquilo que a gente falou, do pecado, que é a fonte primária de todo o mal que existe, de todas as coisas ruins que existem. E Jesus teve uma conversa clara e
os seus discípulos registraram isso, para que todo mundo, todas as pessoas do planeta Terra fossem abençoadas a partir dessa conversa. Tudo planejado estrategicamente. O nosso mestre é cabuloso. O cara era sensacional. Ainda é, né? Por meio do Espírito Santo em nós. Mas, olha só. Jesus na conversa com um cara chamado Nicodemos. Esse Nicodemos era mestre da lei, professor da Torá, do Antigo Testamento. E esse cara vendo Jesus, ele fala assim, nossa, esse cara aí tá parecendo muito o que as Escrituras Sagradas falam. Esse Jesus tá fazendo milagre. Esse Jesus é humilde, nasceu em Belém. Esse cara tá parecendo filho de Deus. E os fariseus se opunham, eles não acreditavam, não queriam acreditar por orgulho e egoísmo, que Jesus era filho de Deus. Mas esse cara, mesmo sendo mestre, mesmo sendo a maior autoridade dos fariseus, ele fala, esse cara é o filho de Deus e eu vou conversar com ele. Então esse cara vai conversar com Jesus. E ele chega em Jesus e fala assim, ó, mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres, esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Ó, isso aqui que a gente está falando está lá em João capítulo 3, a partir do primeiro versículo, beleza? Então, é o seguinte, Nicodemos reconheceu, não, de fato Jesus é um mestre, né? Porque o cara está fazendo milagre, coisa que eu nunca vi na minha vida, né? Pra você ver, as leis da física, esse cara não está obedecendo as leis da física, tá fazendo coisa que não é normal. É difícil acompanhar esse cara, né? É difícil, o cara aqui está curando paralítico, né? Isso não é normal, né? Então, esse cara de fato vem de Deus, né? Eu vi aqui, né? Isso aqui. Então, Jesus fala para ele assim, ó, de repente, uma porrada. Fala assim para ele, ó. Em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha o que Jesus fala. Não, mas espera aí. Nascer de novo? Cara, eu escuto muito isso. É preciso nascer de novo para que nós possamos ser salvos. Mas, cara, como assim nascer de novo? Às vezes eu vejo até na escritura, poderia eu entrar novamente no ventre da minha mãe? Vou repetir de novo, você presta atenção. Ó, em verdade eu te digo, Jesus falando, em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Aí é o que o Mike falou. O Nicodemos vira e fala assim, mas Jesus, eu sou um homem velho, barbado, é pra você ver, bem mais velho que até você. Como que eu posso nascer de novo? Será que eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus fala assim, ó, se liga. Em verdade eu te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fiquem admirados por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Jesus fala, Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, desceu na terra e começou a falar, ó, se arrependam dos seus pecados. Vocês precisam nascer de novo. Pode falar. Cara, ele é tão interessante que o que Jesus fez também quando ele encontrou com João Batista? Batizado. Foi batizado. Isso. Batizado. O próprio Jesus o próprio Cristo, Deus, cara. é o Deus encarnado, Deus como ser humano, foi batizado. Por que Jesus vai batizar? Ele é Deus, mano. Se o caminho é ele. Pra cumprir. Não é ele o caminho. Pra cumprir a vontade de Deus, até o cara foi batizado, o Filho de Deus. Ele falou, não, eu quero ser batizado também. O João Batista não queria batizar. Ele falou, quem sou eu? Pra te batizar. Ué, tá doido? Sou eu, tá doido? Não, convém que eu cumpra toda a lei de Deus. E assim foi. E eu quero deixar bem claro aqui pra vocês, galera, que Jesus fala que nós necessitamos de nascer de novo. Por que nós precisamos nascer de novo? Se perguntem, eu quero que você se pergunte. Por que nós precisamos nascer de novo? Lembra que nós falamos na primeira parte a respeito do pecado? O pecado é o ponto de surgimento, o ponto inicial de todo o mal que existe. Sabe, o pecado, ele é o provocador, aquilo que nos impulsiona a ter divisão, brigas dentro de casa. Talvez você que está nos assistindo aqui, talvez você discutiu, tem um relacionamento ruim com o seu cônjuge, talvez você está brigado com a sua esposa, talvez você está brigado com o seu marido, você que é filho está brigado com seus pais, não conversa com seus pais, entenda. O meu pai é culpado, a minha mãe é culpada, foi culpa do meu irmão, é culpa da mulher. Entenda. Toda fonte, a fonte primária de todo mal que existe, de toda coisa ruim que existe, é o pecado. Isso tudo só acontece, essas divisões, essas brigas, guerras, por causa do pecado. O fruto, a consequência do pecado é egoísmo, arrogância, autoritarismo. Todas as coisas ruins, sabe? Todo o sentimento de ódio, tudo isso que surge na nossa vida, no nosso coração, é proveniente de uma coisa chamada pecado. E como eu te disse,
A nossa vacina para destruir todas essas coisas, todo esse mal, é Jesus Cristo. E você precisa entender isso aqui. Jesus fala, vocês precisam nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. E como que a gente nasce de novo? Jesus fala, batizado nas águas e batizado no Espírito Santo. Não, mandar mais uma a respeito. Pode mandar, Tio Mike. Hoje eu tô nota 10. Vou mandar no peixe, então. Mano, é o seguinte, às vezes as pessoas têm muitas dúvidas a respeito do batismo. Porque assim, tem gente que pensa assim, cara, que você tem que se transformar em santos, mudar a vida totalmente para depois ser batizado. Eu já vi. Galera, a gente escuta muito isso, sabe? E eu quero deixar isso bem claro com vocês hoje. Olha só, tem muita gente que acha que, eu fui batizado na igreja fulano de tal, fui batizado na igreja fulano de tal, fui batizado na igreja ciclano. Cara, nós não estamos falando sobre religião aqui. Exato. Nós não estamos falando sobre batizar em religião. Nós estamos falando sobre o batismo no Filho de Deus. O Filho de Deus não estabeleceu religião, mas ele mostrou para a gente um caminho, que é ele. O nosso caminho é a verdade e a vida. Jesus fala que ninguém chega até Deus se não for por meio dele. Então nós batizamos as pessoas em nome de Jesus. Nós não batizamos em igreja. Nós batizamos em nome de Jesus. Batizados em Jesus, aí sim nós congregamos, nós fazemos parte de um corpo de Cristo. E a Bíblia chama o corpo de Cristo como igreja. E eu quero deixar bem claro para você que as pessoas pensam assim, eu preciso saber mais. Eu preciso me preparar mais, eu preciso estar preparado, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso parar de frequentar esse lugar, eu preciso parar de beber cachaça, eu preciso... Cara, entenda o que eu estou te falando. Jesus falou que aquele que crê e for batizado será salvo. Tudo que Jesus exige de você para você ser batizado é você acreditar nele. Cara, você crê que você precisa de um Salvador, você que está me assistindo? Quando você olha para o mundo à sua volta aí, quando você olha para essas atrocidades, assassinato, sequestro, estupro, você entende que tem alguma coisa errada. Você não precisa ser gente, você vê alguma coisa errada nisso aí, brother. Sim. Existe uma coisa, eu te falei, existe uma coisa chamada pecado que provoca as pessoas a fazerem isso. E a única forma da gente acabar com tudo isso é por meio de Jesus Cristo. Jesus enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, para que ele venha em nós e produza amor, compaixão, alegria, o caráter da pessoa de Deus em nós. Aquele que crê e for batizado nas águas e batizado no Espírito Santo será salvo. Entenda isso? Não. Só para finalizar a ideia, Timóteo. Você não precisa, cara, pensar assim, eu preciso parar de fazer isso ou aquilo. Você crê que Jesus é seu Salvador? Você crê que tem algo, você percebe que tem algo de errado nessa terra? Que existe uma coisa que está provocando muita coisa ruim? Então, o que faz cessar tudo isso é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Amém. Se você crê, for batizado nas águas, e crê, continuar firme nessa fé, Jesus vai enviar o Espírito Santo e você será batizado com esse Espírito Santo. E aí, parceiro, é um outro mundo. É uma nova pessoa. A Bíblia diz assim que todo aquele que está em Cristo é nova criatura, uma nova pessoa. Tudo para trás, todos os pecados, todo o mal foi deixado para trás. E agora tudo se fez novo. Amém. Amém? Amém. Gostei disso. É isso aí. Junão, para a gente fechar então o dia, vamos lá. Só vou ler mais uma passagem aqui em Romanos 10, versículo 13, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Boa, uau. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daquele que anunciam coisas boas. Cara, então pra gente... Meu, que formoso. Pra gente fechar, então. Fechar esse dia, então, com chave de ouro. Então, a gente viu que tem um reino, né? Tem um reino de Deus após essa vida. A gente viu que Deus, ele espera, ele deseja que todos os homens sejam salvos. E a gente viu que, para isso, ele criou um plano, um projeto perfeito através de Jesus Cristo, nosso Salvador, né? A gente falou, então, um pouco do pecado que nos afasta dessa vida eterna. Deus falou que, como Jesus Cristo, como a vacina. Nós falamos a respeito dos requisitos da salvação, né? Crer e for batizado. Será salvo? Mas beleza, mas para fechar aqui com chave de ouro. Então, eu sei que nós queremos, que nós temos que ser salvos, que Deus deseja isso. Nós vimos o plano para a salvação. Mas aqui, agora sim, o seguinte. Beleza, fui salvo.
acaba aí? Termina aí? Não. Se eu tenho a minha salvação, se nós temos a palavra do Senhor, como diz a palavra aqui, ó, e como pregarão se não forem enviados? Como crerão de quem não ouvir? E como ouvirão se não há quem pregue? É a nossa importância. É por isso que eu estou aqui, galera. Não reter a palavra do Senhor, não reter a nossa salvação apenas em nós, mas levar ela adiante. Isso. Levar ela na vida das pessoas. E isso, exatamente isso que você falou, isso que estamos aqui fazendo essa manhã, anunciando a palavra. E é isso que nós esperamos que você também, que está ouvindo aí a gente na rádio, você que está nos acompanhando pelo Face, pelo Instagram, não retenha a palavra. Nós somos felizes por ter a salvação, mas nós não devemos parar aí, mas levar ela adiante. Nós temos que ficar incomodando para que esse plano de Deus envolve nós, envolve a nossa vida. Esse projeto de Deus envolve a nossa vida. Jesus Cristo e nós anunciarmos, como diz a palavra. Como virão se não há quem pregue? E quem que Deus escolheu para levar a palavra? Nós, você, Júnior, Leiva, eu, você que está nos ouvindo aí. Então, essa manhã que tenha isso no seu coração também. E é isso, Julião, eu peço para você fazer uma oração aí, então, para a gente finalizar aqui, e nós desejamos uma manhã aí abençoada, um dia abençoado para todos. Muito obrigado aí a todos, obrigado, Junão, obrigado, Leigo, equipe técnica especializada. Obrigado, Guinaldo, também. Obrigado, Guinaldão. Desculpa extrapolar o tempo, seu Guinaldo, vai mal. Mas vamos lá, Júnior, manda aí a oração para a gente agradecer. Eu quero orar, mas eu queria até falar meu nome para vocês, mas eu esqueci, é número novo. Mas o Leigo vai providenciar isso aí para nós. Número do meu WhatsApp, para vocês entrarem em contato com qualquer coisa, viu? Se vocês quiserem entrar em contato, pode ficar à vontade. Oficina de Heróis, manda mensagem lá. O meu Insta é @aguimar, com G-U-I, aguimar.jr. Manda mensagem lá que vai dar tudo certo. Amém? Pai, em nome de Senhor Jesus Cristo, eu abençoo todas as pessoas que ouvem o podcast, essa rádio. Eu oro, Pai, para que cada um deles sejam alcançados pelo Seu Espírito Santo. Pai, que eles creiam na Tua palavra, pois ela é a verdade. Que eles sejam alcançados pelo Senhor. Abençoa o dia deles, Pai. Livra eles, meu Pai, das garras do pecado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo esteja com eles, Pai, ajudando a vencer, meu Pai amado, todos os frutos, as consequências do pecado. E que o Espírito Santo venha produzir, Pai, a paz que só o Senhor pode dar no coração deles. Que eles sejam abençoados, que eles sejam salvos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Forte abraço. Só paz. É nóis, galera. Também que eu não tô, então.